Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a correção da nossa atividade sobre arranjos da última semana. Na primeira questão, falava assim, ó, para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, nós temos dois cargos para ocupar, o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente. Observem que para o primeiro cargo, digamos, o cargo de presidente, a gente tem então aí os 10 alunos que se candidataram. Como a gente escolheu esse presidente, então sobra apenas 9 alunos para o cargo de vice. Aí é só multiplicar 10 vezes 9, que dá 90. Então tem 90 formas distintas da gente fazer essa escolha dos dois alunos, que serão o presidente e o vice-presidente. Na segunda, fala sobre uma senha de acesso a uma rede de computadores que é formada por uma sequência de 4 letras distintas, seguidas por dois algarismos também distintos. Né? Então, a gente vai usar 4 letras diferentes e dois algarismos diferentes. Na letra A, pergunta quantas são as possíveis senhas de acesso. Então, a gente tem que analisar as posições que a gente tem que ocupar, tanto com as letras, tanto com os algarismos. Então, a gente tem aí 4 posições para ocupar com letras e 2 posições para ocupar com algarismos. Então, a gente tem que ver quantas possibilidades nós temos para cada uma dessas posições. No caso das letras, como não tem nenhuma restrição, então a gente pode usar as 26 letras do alfabeto. Né? Então a gente tem aí para a primeira letra 26 possibilidades, são as 26 letras. Como eu quero letras distintas, então eu não posso repetir uma letra que eu já usei no primeiro espaço. Ou seja, o que é que acontece? De 26, sobra apenas 25 para usar na segunda posição. Como eu utilizei mais uma, sobra 24 para a próxima. E como eu utilizei mais uma, sobra 23 para a próxima. No caso dos algarismos, nós temos 10 algarismos, de 0 até 9, né, que são 10. Então, para esse primeiro algarismo que nós vamos usar, temos aí 10 possibilidades. E para o segundo sobra 9, né, já que a gente também não pode repetir. A gente quer também algarismos distintos. Então, aí é só multiplicar, né, todos esses valores, que dá aí 32.292.000. Na letra B, né, ainda sobre essa senha, pergunta-se quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e algarismos maiores que 5. Então a gente tem aí uma restrição. Nas letras agora, nós queremos que sejam só as consoantes. E para os algarismos, nós queremos que sejam apenas os maiores que 5. No caso das consoantes, das 26 letras do alfabeto, 5 são vogais, então tem 21 consoantes. Né? Então, aí na primeira posição, a gente tem 21 consoantes para usar, depois só sobram 20, depois 19 e depois 18. No caso dos algarismos, se quer algarismos maiores que 5, então a gente tem o 6, o 7, o 8 e o 9. Então a gente tem 4 algarismos para usar. Nesse caso, 4 no primeiro, 3 no segundo. Então, de novo, aí só multiplicar isso tudo, que dá 1.723.680. Na terceira questão, fala-se sobre uma pesquisa encomendada por uma operadora turística com o objetivo de descobrir os destinos nacionais mais cobiçados pelos brasileiros. O entrevistado deve escolher, em ordem de preferência, 3 destinos entre os 10 apresentados pelo entrevistador. Um dos destinos apresentados é a cidade de Natal. Letra A. Quantas respostas diferentes podem ser obtidas? Então, nós temos 10 destinos para escolher 3. Então, nós temos 3 posições para ocupar. Sendo que, como a gente tem 10, né? Então, na primeira posição, a gente vai ter 10 opções para escolher, né? O primeiro. E tendo escolhido esse primeiro, para a próxima só sobra 9, para a próxima só sobra 8. Multiplicando isso, a gente tem aí então 720 respostas diferentes que podem ser obtidas. Na letra B, pergunta quantas respostas possíveis apresentam a cidade de Natal como destino preferido em primeiro lugar. Então, das 3 posições que eu tenho para preencher,
A primeira, né, o primeiro lugar, eu já escolhi que é Natal. Então lembrem que aqui a gente coloca a quantidade de opções que a gente tem. Então a gente já escolheu que é Natal, então quer dizer que a gente só tem uma opção, né, no primeiro lugar. Então, uma opção que é Natal. Dos 10, agora voltando, né, porque a gente só estava falando do primeiro lugar. Então, para as outras posições, nós voltamos para o total. Nós tínhamos 10, já escolhemos Natal, então agora só sobrou 9 para o segundo lugar e 8 para o terceiro. Então, multiplicando isso aí, 72 respostas possíveis. Na letra C, pergunta quantas respostas possíveis não contém Natal entre os destinos. Então, de novo, são 3 espaços para ocupar, só que dessa vez eu não quero Natal na minha conta. Ou seja, dos 10 destinos que a gente tinha, se eu não quero Natal nas respostas, então eu vou analisar aqui com 9, né? Começar com 9. 9 para a primeira posição, 8 para a segunda, 7 para a terceira. Multiplicando isso, eu tenho aí 504 possibilidades de respostas. Na quarta questão, fala-se sobre um torneio de futebol, né, em que a primeira fase ela é disputada por 15 equipes num sistema de turno e retorno. Ou seja, a equipe A, por exemplo, joga com a equipe B 2 vezes, uma vez no seu campo e a outra no campo adversário. Aí pergunta: quantas partidas são disputadas ao todo se os dois mais bem classificados da primeira fase fazem a final no mesmo sistema? Então, a gente tem que fazer o cálculo, no caso, para a primeira fase e um cálculo para a final. E depois a gente junta o total de jogos, né, do torneio. No caso da primeira fase, a gente tem que analisar aí que as equipes elas jogam ou no campo próprio, no seu campo, ou no campo adversário. Então, são duas posições para preencher. Primeiro, a gente decide quem joga no próprio campo e as equipes que sobrarem, aí a gente vai ter as possibilidades para o campo adversário. No caso, se a gente tem 15 equipes, então, para jogar no próprio campo, 15 possibilidades de equipes. Como a gente já escolheu quem joga no próprio campo, né, as equipes que têm possibilidade de jogar no campo adversário sobram 14. Né, então, só a gente multiplicar 15 vezes 14, que dá 210. A fase final é no mesmo sistema, joga no campo próprio e joga no campo adversário. Então, tem duas posições de novo. Na primeira posição, como é só as duas equipes mais bem classificadas da primeira fase que vão jogar na final, então aqui a gente só vai ter duas equipes para jogar e, no caso, vezes uma, que dá então 2 jogos. Né? Uma vez o time joga no seu campo, outra vez ele joga no campo adversário. Então são apenas 2 jogos nessa final. Quer dizer então ó, que no total a quantidade de jogos que vai ter esse torneio é 210 mais 2, 202 jogos. Na quinta fala-se que para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas são pré-selecionadas. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos o presidente, o vice-presidente e o diretor financeiro, se apenas 2 deles têm conhecimento para assumir a diretoria financeira? Bom, então aí a gente tem 3 posições para ocupar: a posição do presidente, do vice e do diretor financeiro. Na posição do presidente, do diretor financeiro, a gente tem uma restrição, porque só 2 deles têm conhecimento para assumir essa diretoria. Né? Então a gente começa olhando para a última posição, que só pode ter 2 opções. Aí, para voltar para o presidente e para o vice, a gente volta para o total, né, de pessoas. No caso, tinham 8 concorrendo, só que aí eu já escolhi o diretor financeiro, então desses 8 só sobrou 7 para a posição de presidente e escolhendo o presidente só sobra 6 para a posição de vice. Né? E aí multiplicando isso, a gente tem aí 84 possibilidades. Na sexta e última questão, fala que uma empresa distribui a seus funcionários um questionário constituído de 2 partes. Na primeira, o funcionário deve colocar a ordem de preferência de turno de trabalho, matutino, vespertino ou noturno.
Na segunda, o funcionário deve escolher em ordem de preferência 2 dos 7 dias da semana para folgar. De quantas maneiras distintas um funcionário pode preencher esse questionário? Então, primeiro, na primeira parte, né, ele vai ter que escolher a ordem de preferência do turno de trabalho. Então, ele vai ter que dizer qual é o preferido dele, o segundo e o terceiro. Então, ele vai colocar isso em ordem: matutino, vespertino ou noturno. Então, é uma permutação, né? Porque a gente tem três coisas e vai usar as três, só vendo a possibilidade de mudança de ordem dessas três coisas: do matutino, que é de manhã, vespertino, que é à tarde, e noturno, que é à noite. Então, aí na primeira posição, já que a gente tem três elementos, fica 3, para a segunda 2, para a terceira 1. Só que aí a gente tem mais duas coisas para escolher, né? A gente tem que escolher 2 dias dentre os 7 da semana, né? Então, isso é uma parte de arranjo. A gente tem 7 para escolher 2. Então, a gente tem que colocar aqui mais duas posições para preencher. A primeira posição, a gente vai ter aí de possibilidade os 7 dias da semana. E para a segunda posição, né, como a gente já escolheu um dia da semana, só sobra 6. Né? Então aí a gente multiplica tudo de uma vez só, que dá então 252 possibilidades. Então com isso a gente encerra essa correção. Até a próxima.